Minorias encontram voz na internet. Jornalistas, escritores e pesquisadores debatem cultura do cancelamento. Será que ficar muitas horas conectado às redes sociais é prejudicial? Na dica de filmes, tem os dilemas causados pelas redes sociais. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar sobre como manter uma boa alimentação durante a pandemia. Começa agora o Lente Aberta. No cenário mundial, o Brasil é o segundo no ranking de países que mais usam as redes sociais. São gastos, em média, cerca de 4 horas em frente às telas, um aumento de quase 3% em relação ao consumo em 2018. Já entre os países da América Latina, os brasileiros são os que mais navegam na internet. 83% da população está presente em redes como Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram. Com o isolamento, as redes sociais se tornaram refúgio contra a realidade imposta pela pandemia. As horas gastas no ambiente virtual aumentaram e trouxeram ainda mais consequências para a saúde mental. Veja na reportagem de Isabela Moraes. O distanciamento social exigiu que as pessoas ficassem mais em casa, sem poder passear ou encontrar os amigos. O tempo navegando nas redes sociais ficou ainda maior. Essa estudante, que não quis se identificar, chegou a ficar metade do dia conectada no celular. Teve dias que eu fiquei 12 horas direto no celular. Não parei para comer, nem para beber água, nada. Quando vi, já estava de noite. A estudante conta que essas horas nas redes sociais causaram muitos problemas a ela. Além de atrasar a entrega dos trabalhos da faculdade, as crises de ansiedade ficaram maiores. Ficar nas redes sociais me gerava muita frustração, sabe? Ficava com aquela mania de ficar comparando a vida das pessoas, porque querendo ou não a gente acaba chegando nesse ponto. E quando eu parava assim e via que o dia tinha acabado, eu me sentia muito mal, porque eu não tinha dado conta de fazer minhas coisas e eu ficava pensando, nossa, nem consegui concluir nada do que eu tinha para fazer. Isso era muito frustrante. A pessoa acaba se matando aos poucos, matando sua própria mente, né? Eu não tive outra escolha, por mais que eu sempre fui numa psicóloga, eu sabia lidar com a situação, sabe? Mas não tinha força para saber lidar naquele momento. É um ciclo vicioso, sabe? Em pesquisa realizada pela EOASIS, empresa especializada em transformação digital, durante o período da quarentena, as pessoas têm passado 4 horas a mais conectadas às redes sociais. Os aplicativos mais utilizados são o WhatsApp e o Instagram, e o com menor frequência, o Facebook. Para essa psicóloga, além de aumentar as crises de ansiedade e depressão, o excesso de tempo gasto no ambiente virtual prejudica a interação com o mundo real. Os problemas que ficar na internet por várias horas acaba gerando são inúmeros, né? Desde ansiedade, depressão e problemas também com relação a habilidades sociais. Ficar várias horas, né, concentrado e ainda, dependendo da faixa etária, se for criança, adolescente, pode influenciar no desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente, dificultando na fase adulta o relacionamento com interações com outras pessoas. Para esse estudante, que também não quis se identificar, as crises vieram devido à quantidade de notícias que ele consumia sobre o coronavírus. Eu ficava muito ligado nas notícias, sabe? Aí quando via alguma coisa, eu ia atrás para ver se era verdade, se não era fake news, acho que eu já estava meio doido. Mas me gerou muitas crises de ansiedade, eu fiquei bem ansioso, e antes eu não era. Ou era e não sabia, mas de todo jeito eu fiquei muito ansioso e não conseguia focar no que eu tinha que fazer. A Organização Mundial da Saúde revelou em outubro de 2020 que a pandemia causou impacto devastador na saúde mental em escala mundial. Para a psicóloga, a cada nova confirmação de caso ou de morte pelo novo coronavírus, é fundamental que cada um tente controlar o próprio sentimento. Eu ficar me observando aquilo que eu estou sentindo é importante porque às vezes pode ter um agravamento pior nesse sentido e às vezes tem que entrar até mesmo com algum certo tipo de medicação, com algum tipo relacionado às vezes até de crises, né, ansiosas e depressivas. Então, a sua autoobservação ela é muito importante. E o Lente Aberta hoje vem com muito conteúdo sobre a internet e as redes sociais. Um novo tipo de ágora grega surge no mundo. Com a democratização da informação e da comunicação, veio também um novo espaço de debate e reflexão.
Agora, setores da sociedade, antes esquecidos, praticam o ativismo virtual. Assista a reportagem de Tomás Cavalcante. Foi nas maquiagens que essa jovem estudante encontrou um jeito de protestar contra o racismo e as desigualdades sociais. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. Com a pandemia, as passeatas ficaram proibidas por causa do distanciamento e o risco de contágio do novo coronavírus. Na internet, as manifestações e posicionamentos ganharam força e trouxeram à tona o termo ativismo virtual, que Elisa aderiu no início da quarentena. Na internet foi uma oportunidade muito bacana de eu perceber que muito mais pessoas, um número maior de pessoas, iam ver o que eu realmente sentia e o que eu achava que realmente deveria mudar. A gente percebe como os negros não têm voz, assim, para falar cara a cara, talvez na internet. O primeiro registro de ativismo virtual de que se tem notícia aconteceu em meados da década de 80, quando eram enviadas diversas informações via e-mail e sites. Mas foi em 2011, com as manifestações do Oriente Médio, a conhecida Primavera Árabe. Mostrou que as manifestações nas redes sociais contra a política impulsionaram esse tipo de ativismo. Alguns pesquisadores criticam o ativismo virtual, mas, para esse cientista político, não há como afirmar qual forma de manifestação é a mais eficiente. Dizer que é o mesmo efeito, trabalhar com esse tipo de analogia é um tanto complicado, para não dizer complexo, né? Porque o que vai depender, o que vai definir se tem um efeito ou não, é justamente como ele ganha essa concretude saindo das arenas virtuais, certo? Muita gente gosta de fazer tuitaço, hoje você tem práticas como disputas da opinião pública em redes sociais, mas só haverá uma mudança significativa dentro de um contexto político quando isso se materializar no que a gente está tratando das lutas concretas da sociedade. Para essa estudante de jornalismo, que usa o Instagram para falar de feminismo, as duas formas de se manifestar se complementam. E na maioria das vezes, a expansão do ativismo acontece por conta desses assuntos que são destaque. As duas formas de manifestação são complementares. Eu não acredito que uma seja mais, outra seja menos. Eu acho que elas são complementares. No sentido de que, geralmente, a internet ela traz à tona alguns casos que as pessoas consideram injustos. Para a Elisa, seja nas ruas ou nas redes sociais, qualquer tipo de protesto ou participação popular é bem-vindo. Qualquer pessoa, a qualquer momento, ajuda, seja de uma atitude mínima, seja pequenininha, pode ajudar de qualquer forma. E como eu fiz através de maquiagem, enfim, assim, que jovens gostam muito de maquiagem, principalmente meninas, então vai ter uma visibilidade muito, muito grande. Larissa concorda. As redes sociais hoje são um forte aliado nas questões sociais. É muito importante e muito necessário, porque os assuntos de pauta social, de igualdade de gênero, de igualdade de raça, eles sempre estiveram aí para serem debatidos, só que eles eram considerados um pouco intocáveis. E agora a internet trouxe essa democratização e trouxe luz também a esses assuntos. As pessoas estão falando mais sobre isso. É um grande desafio buscar essa relação do mundo virtual com o mundo concreto. Tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa que surtiu efeitos. E todas as manifestações no Brasil e no mundo, de 2010 para cá, tudo isso foi mobilizado pelo mundo virtual, mas não ficou restrito a ele, conseguiu superar essa barreira. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, mas isso não quer dizer que também vamos desprezar, como muita gente de forma um tanto leviana tende a, analisar e julgar esse tipo de ativismo. No próximo bloco, você vai ver como a internet também pode ser um ambiente de repressão. E tem ainda a preocupação dos criadores das redes sociais com as consequências que causaram no mundo. Não sai daí, o Lente Aberta volta daqui a pouco. Alguma vez você foi exposto na internet devido a comentários e posts em redes sociais? Essa prática já ganhou nome e virou moda entre os jovens. O repórter Giovanni Henrique foi às ruas para saber o que a população pensa a respeito da cultura do cancelamento. Eu nunca fui cancelada, mas eu já cancelei alguém por conta de comentários machistas. Foi o Prior do BBB. Ser cancelado que eu saiba não.
Cancelar já na época que saiu a notícia que o Biel agrediu a namorada dele e era abusivo. Cancelar. No dicionário significa suspender, anular e até mesmo eliminar. Nas redes sociais, essa palavra é cada vez mais comum. E o motivo é simples. Basta que alguém ou um grupo discorde de um comentário e pronto. Quem comentou está cancelado. Foi o que aconteceu com essa estudante. Amante do futebol feminino, ela foi alvo de duras críticas quando defendeu a participação das mulheres no esporte. Eu fui cancelada porque eu comentei parabenizando, né, um post do Globo Esporte que falava sobre a igualdade de gêneros. E aí eu comentei vai mundo e a galera começou a me apedrejar, falando que onde já se viu as mulheres terem os mesmos direitos que os homens. E assim, foi num post que justamente falava sobre as mulheres, né? Eu fui cancelada ali por uma avalanche de comentários masculinos. A cultura do cancelamento virou moda. Nos Estados Unidos, 150 intelectuais progressistas chegaram a publicar uma carta aberta em uma revista para discutir o extremismo causado por essa nova forma de exclusão. Uma das principais questões discutidas nesse documento foi se as pessoas devem tolerar a nova intolerância. Em princípio, seria um fenômeno em que uma pessoa ela é ejetada ou desligada, né, de uma posição de influência ou de fama devido a uma ou mais atitudes questionáveis. E aí o questionável já começa a complicar a história, né? Porque o questionável pode ser tanto uma opinião política, uma opinião de moda, um julgamento moral, uma atitude condenável. Ainda segundo o sociólogo, as consequências da cultura do cancelamento podem ser graves, como, por exemplo, a formação de bolhas. Quando você vive dentro dessas bolhas, as informações e opiniões são sempre as mesmas. E o debate, que é essencial para uma sociedade democrática, simplesmente desaparece. Nas chamadas redes sociais como Facebook, Twitter, outras, que você tem um conjunto de algoritmos que funcionam como um filtro e tendem a, digamos, restringir as pessoas a determinadas bolhas, né, a determinados limites em relação ao tipo de informação que elas recebem. De acordo com o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Brasileira, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Para quem é eliminada por expor uma simples opinião, fica o gosto de injustiça. Eu me senti péssima, né? Porque a gente vê muitos comentários machistas sobre o tema. E às vezes a gente não se impõe, acaba não falando nada, e eu acho que para mim isso já esgotou, né? Com a internet consolidada, fica quase impossível eliminar quem elimina. No caso, a cultura do cancelamento. Mas é possível minimizar esse impacto começando com a ajuda dos próprios usuários. Acho que um primeiro passo para isso seria, por parte das pessoas, ter uma consciência mais crítica em relação às fontes de informação, né? Se dispor ao diálogo com base em argumentos substantivos e não só em meras opiniões, e por parte das redes sociais, das plataformas, dos veículos de mídia, né, ter cuidado com o tipo de notícia, com o tipo de informação que elas divulgam. Né? A cultura do cancelamento afasta o diálogo, a discussão saudável e o respeito com quem pensa diferente. Então, antes de fazer qualquer comentário, é preciso pensar duas vezes. Eu diria que pelo menos um pouco mais de respeito, né? Eu acho que você pode ter a opinião de não achar legal a igualdade que teve, né? Mas nem por isso você pode sair comentando o que você quiser na internet também. E a discussão sobre a cultura do cancelamento está longe de acabar. Após a publicação da carta, um novo grupo de escritores, jornalistas e pesquisadores divulgou um novo manifesto onde acusaram o primeiro grupo de ignorar a realidade das minorias, como negros e a população LGBT, que não possuem lugar de fala nos setores mais altos da sociedade. Não é de hoje que especialistas debatem a influência da realidade virtual na vida humana. Dessa vez, a discussão foi feita pelos próprios idealizadores no documentário O Dilema das Redes. Confira agora no Mandando Ver com o Victor Custódio. O Mandando Ver de hoje traz para você um documentário que mostra o impacto das redes sociais no nosso cotidiano. When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique.
What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. O Dilema das Redes é um docudrama lançado em 2020 e analisa o papel das redes sociais e os danos que elas podem causar à sociedade. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. You want to control the population of your country. There has never been a tool as effective as Facebook. No documentário, é abordado todos os algoritmos que nos cercam na internet, mostrando como tudo é feito, revelando inclusive nossos sentimentos. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. O foco do filme é explicar a manipulação que os usuários das redes sociais sofrem, com o objetivo de aumentar os ganhos financeiros das empresas. Também é discutido cada elemento do design da rede e como tudo isso pode alimentar o vício do usuário, que fica dependente desse mundo virtual. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. O filme traz um reflexo da vida real e um alerta para analisarmos o quanto o mundo digital vem influenciando nossa vida. Se você sente que as redes sociais estão ditando o rumo da sua vida, com o Dilema das Redes, vai descobrir que não está errado. If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. Essa é a nossa dica de hoje. Se eu fosse você, não perdia. Tchau, até a próxima. No próximo bloco, você vai ver uma entrevista sobre a boa alimentação durante a pandemia. Não sai daí, o Lente Aberta volta daqui a pouco. O isolamento social e o aumento das crises de ansiedade acenderam um alerta para transtornos alimentares que afetam quase 5% da população brasileira. No estado de São Paulo, os dados podem ser ainda mais assustadores. Um levantamento mostrou que 77% dos jovens têm propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar. E esse é o assunto de hoje na nossa entrevista de estúdio com a repórter Laura Barreto. Olá, estamos aqui com o Ítalo Rigel, que atua na área de nutrição clínica com foco em emagrecimento e prevenção e tratamento de doenças. Nós adaptamos nosso estúdio para um lugar mais arejado, com distanciamento social, para receber o nosso convidado, Ítalo. Muito obrigada, Ítalo, por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Ítalo, as pessoas estão buscando se cuidar mais em época de pandemia. No que diz respeito à alimentação? Laura, eu acredito que uma coisa que a pandemia ensinou pra gente é que saúde a gente não cria da noite pro dia, imunidade a gente não cria da noite pro dia. As pessoas tentaram fazer alguma mudança ou diminuir o risco, né, da noite pro dia. Elas começaram a entender um pouquinho a importância da alimentação, uma suplementação, por exemplo, de vitamina D, mas acredito que, além dessa busca, pelo menos elas entenderam que não é da noite para o dia que a gente muda a saúde ou melhora só a alimentação. Houve maior procura em atendimento para reeducação alimentar durante a pandemia? Laura, logo no início, quando tudo começou a fechar, ninguém sabia como ia ficar, como as coisas iam progredir, diminuiu bastante a procura por atendimentos. Mas a busca das pessoas em questões de melhorar a saúde ou diminuir algum risco que elas tinham, um tempinho depois fez com que aumentasse bastante. E sobre o hábito de uma boa alimentação, o que você destacaria como mais importante nisso? Destacaria principalmente a prevenção de doenças. Uma boa alimentação, assim como a prática de exercício físico, manejo de estresse, às vezes é muito visto pelo lado de estética, né, de manter uma boa estética, mas o principal é uma prevenção de doença ou não, pelo menos diminuir o risco de desenvolver uma doença ou não deixar ela progredir como ela progrediria se não tivesse alimentação aliada. Qual a recomendação para uma alimentação saudável em época de pandemia?
Não só na época da pandemia, mas desde antes, né, uma orientação de alimentação saudável nunca mudou. Mas pensando em saúde, imunidade, a gente não pode esquecer também de intestino, que é a principal fonte que a gente tem da imunidade, né, da gente modular a imunidade. Então, uma alimentação baseada em comida, principalmente vegetais e folhas, fora carnes, ovos, peixe, castanhas, grãos, raízes, tudo da onde a gente tira a maior parte dos nutrientes que a gente vai precisar para o nosso corpo. Como estão sendo feitos seus atendimentos durante a pandemia? O que você precisou fazer para se reinventar, fazer esse atendimento? Laura, uma coisa muito boa no início da pandemia, que trouxe algumas mudanças benéficas para nós nutricionistas, é que o CFN, o Conselho Federal de Nutrição, liberou o atendimento de primeira consulta de modo online. Então, desde o início, quando foi liberado, eu abri os atendimentos não só para a região de Ribeirão Preto, né, mas para fora também. Esses pacientes que eu peguei de fora, eu continuo atendendo ainda de forma online, à distância, e os que são daqui da região hoje já voltaram ao presencial. Ítalo, e como que foi essa questão da aceitação das pessoas, dos pacientes, em relação a esse novo meio de contato com elas, de home office, e o que os profissionais na nutrição precisaram fazer para fazer esse atendimento, né? Que tipo de se reinventar para fazer esse atendimento? Olha, foi uma adaptação muito grande, porque, querendo ou não, muda a forma como a gente avalia, não tem avaliação física, então muda um pouco a forma com que a gente tem que avaliar a evolução da pessoa, como vai conduzir o caso durante a consulta. No começo, algumas pessoas ficaram meio reclusas, não querendo aceitar tanto ou não achando que era tão legal, mas agora, depois de um tempo de tratamento já online, à distância, acredito que foi a melhor coisa que aconteceu e que com certeza muitas pessoas vão manter esse atendimento de forma online, mesmo que à distância, porque isso não impede a evolução delas, né? O importante foi elas verem que não precisa de uma avaliação física, não precisa de um presencial para elas poderem evoluir, que depende do que elas põem em prática. Então, a partir desse momento que elas entenderam isso, ficou mais fácil também para elas gostarem e aproveitarem mais também o atendimento online. Ítalo, a gente sabe que as pessoas diariamente elas têm um pouco de dificuldade em seguir regras, né? Seguir uma dieta mais regrada. E durante a pandemia, principalmente isolamento social, muitas pessoas desenvolveram uma série de transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, e isso de uma certa forma acaba prejudicando, principalmente na questão alimentar. Quais resultados obtidos você viu nos seus pacientes que te procuraram nessa época de pandemia? Laura, tudo isso que envolve a questão da psicologia, ansiedade, estresse, ficar mais em casa, angústia que algumas pessoas passaram, tudo isso afetou realmente muito a alimentação delas. Porque a alimentação, querendo ou não, vai funcionar como uma válvula de escape. Então, tudo que aquela pessoa tem em casa, no momento de reclusão, que ela ficou um pouco mais isolada, para algumas pessoas vai funcionar como se fosse um gatilho para tentar aliviar aquela tensão que ela tem, aquele momento que ela está passando. Então, foi um pouco mais um trabalho da linha comportamental, de você tentar melhorar a rotina dessa pessoa, melhorar o que ela vai fazer durante o dia dela. Teve uma importância muito grande da psicologia para poder melhorar as condições da pessoa para ela conseguir seguir o tratamento nutricional também. Ítalo, você chegou então a ver resultados positivos nos pacientes que te procuraram durante esse momento de pandemia? Sim, sim. Os resultados começaram a fluir um pouco mais depois que as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo, saber um pouquinho o que vinha pela frente, adaptar esse novo começo, né, esse novo modo de viver. Ajudou bastante para elas voltarem a ter resultado, entenderem que é uma nova rotina que elas têm. E aí, a partir disso, foi bem bacana, deu para trabalhar legal os resultados também com elas. E que dica você dá para as pessoas que estão procurando essa reeducação alimentar? Laura, além da inclusão do que a gente já falou na dieta, vegetais, folhas, carnes, ovos, peixes, comer comida de verdade, né? Fugir um pouquinho ali de alimentos processados ou ultraprocessados e focar mais a alimentação nesses alimentos in natura, é reduzir o que tem impacto de modo negativo, principalmente se tratando de imunidade, reduzir o que tem impacto negativo no intestino. E a partir daí, então, a gente reduzir açúcar, reduzir farinha, reduzir produtos ultraprocessados, ou se for consumir, dá preferência para os que têm uma lista menor de ingredientes
e ingredientes mais naturais, que dessa forma já consegue melhorar bastante as condições do corpo para poder trabalhar do jeito que precisa. Muito obrigada, Ítalo, por ter aceito o nosso convite, por trazer para a gente as informações sobre toda a questão alimentar na pandemia, no isolamento social. Eu que agradeço. Obrigado, Laura. Para mais informações sobre o trabalho do Ítalo, a gente vai deixar aqui embaixo para vocês as redes sociais dele, para você entrar em contato com ele. E voltamos com você, Tainá, no estúdio. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.